Fala galera, um bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai ver uma matéria, galera, que é para quebrar um pouquinho aquele ritmo de matéria complicada. Essa matéria vai ser um pouquinho mais tranquila de assimilar, de entender. Não vou mostrar meu rosto hoje, porque não estou muito disposto para isso. Mas vamos lá, gente. Então, assim, eu espero que vocês entendam a matéria bem tranquila de verdade, tá? Então, vamos começar. Primeiro a gente vai falar de algumas coisas para a gente introduzir a nossa matéria, alguns conceitos bem basiquinhos, bem tranquilos. Primeira coisinha que a gente vai falar são de linhas poligonais e linhas não poligonais. O que seria isso? Primeiro, linhas poligonais. Então, basicamente, galera, quando a gente falar de linhas poligonais, a gente está falando de reta. Então, calma aí. A gente está falando de reta. Então, ó, isso aqui seria uma linha poligonal. Isso aqui seriam linhas poligonais. O que não seriam linhas poligonais? Basicamente, linhas que não são poligonais são linhas curvas, tá bom? Então, falou disso aqui, ó. Isso aqui é uma linha não poligonal. Um outro conceito que a gente precisa saber é de linhas abertas e linhas fechadas. O próprio nome já fala bem pra gente o que quer dizer. Então, primeiro vamos falar o que seriam linhas abertas. Então, basicamente, se eu desenho para vocês aqui várias linhas, e essas linhas não se fecham em nenhum ponto, essas linhas vão ser linhas abertas. Se acontecer delas se fecharem em algum ponto, que é esse caso aqui, a gente está falando de linhas fechadas. Então, a gente consegue até formar uma área nessas linhas aqui. Bem tranquilo o conceito de entender, e já vamos partir para o próximo. Então agora a gente vai entrar no que de fato seria um polígono. Então o polígono ele tem dois aspectos principais. Ele é formado por linhas poligonais e ele é formado por linhas fechadas. Então basicamente o polígono seria um carinha que ele é formado aqui por linhas retas e ele é fechado. Esse carinha aqui seria um exemplo de polígono. Beleza? Então o que não seria um exemplo de polígono, Guilherme? Ah, gente, eu posso botar aqui dois exemplos para vocês. Se eu faço isso aqui para vocês, isso aqui... Opa, desenho mais bonitinho, né? Porque tá uma porcaria. Isso aqui, meu Deus, não é um polígono. Por quê? Porque ele tem uma linha curva. Então esse carinha aqui, ó, a gente pode esquecer. Ele não é um polígono. Então, ó, só lembrando que se linha curva não pode ser polígono, uma coisa que às vezes a galera se confunde é circunferência. Circunferência, galera, com a droga, não vai ser polígono, tá? Porque basicamente circunferência é uma linha curva, basicamente, fechada. Então isso aqui também não é um polígono, não confundam. Se tiver aberto, lógico que também não vai ser um polígono, tá? Não vou nem colocar isso aqui. Então a linha tem que ser fechada e a linha tem que ser poligonal. Então ele tem que ser todo formado por retas. E vamos seguir. Agora a gente vai falar do conceito de polígonos côncavos e polígonos convexos. Então, assim, não é difícil de entender. Vou fazer de um jeitinho aqui que vai ficar tranquilo para todo mundo. Então, basicamente assim, galera. Vamos mostrar o que é um polígono côncavo primeiro. Eu vou pegar aqui dois pontinhos, A e B. Beleza? Marquei aqui na minha figura. E eu vou ligar esses dois pontinhos. Então, eu vou ligar o meu ponto A com o meu ponto B. E aí, o que acontece, galera? Vocês estão vendo que tem uma parte desse segmento de reta que passou por fora do meu polígono? Então, isso já é o suficiente para classificar ele como côncavo. Então, se no meu polígono eu traçar algum segmento, qualquer que seja ele, e algum deles passar por fora, eu classifico ele como côncavo. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vou pegar um ponto C e um ponto D. Aqui está o meu ponto C, aqui está o meu ponto D. E aí eu vou ligar os meus dois pontos. E aí, ó, o que acontece? O meu segmento ele passou por fora do polígono em algum ponto aqui do meu segmento de reta. É óbvio que eu posso traçar um aqui que não passa por fora, mas a intenção é justamente eu ver se tem algum que vai passar por fora. Então, passou por fora, eu já sei que ele é côncavo.
beleza? Quando que ele vai ser convexo? Basicamente vai ser o contrário. Então aqui, por exemplo, vou botar um AB de novo. Quando a gente traça aqui, lógico, os pontos têm que estar dentro do meu polígono. Quando a gente marca aqui dois pontos A e B, e aí a gente vai fazer uma ligação entre esses dois pontos, vocês podem ver que nenhuma parte desse segmento de reta vai passar por fora do meu polígono. Então é por isso que ele é convexo. Posso fazer o mesmo esquema aqui, ó. Eu posso traçar em qualquer lugar aqui dentro. Então, ó, peguei um ponto C, um ponto D. Quando eu ligo esses dois pontos, nenhum pontinho vai passar por fora. Então, eu também posso dizer que ele é convexo. Entenderam a diferença? Então, traçando um segmento de reta, se ele passar por fora, eu posso afirmar que ele é côncavo. Se não tiver nenhum que passa por fora, eu posso afirmar que ele é convexo. E vamos seguir, tá bem tranquilinho até aqui. Agora a gente vai falar dos elementos de um polígono. O primeiro elemento que eu vou falar, que eu já vou destacar logo aqui de cara, são os lados. E os lados são a parte mais tranquila de entender. Então, quando a gente falar dos lados de um polígono, a gente está falando dos lados de um polígono, beleza? Então, como é que a gente vai escrever esses lados? A gente vai marcar cada segmento. Então, ó, a gente tem aqui formando esse polígono os segmentos AB. E aí, como é que a gente escreve um segmento? Ó, AB, a minha retinha aqui em cima. A gente tem o segmento CD, então CD, a minha retinha aqui em cima. A gente tem o segmento BC, que é esse aqui no caso. Então, vou botar BC com a minha retinha aqui em cima. E por último, a gente tem o segmento DA. Então, vou botar DA aqui com a minha retinha aqui em cima, beleza? Então, são 4 lados. A gente botou aqui os 4 bonitinhos. Agora, a gente vai falar do próximo. E aí, o próximo elemento que a gente tem são os vértices. E aí, o que seriam os vértices, Guilherme? Galera, basicamente os vértices são as extremidades do meu polígono. Não é difícil, por exemplo, o meu Azinho aqui é um vértice, é uma ponta. O meu D é uma outra ponta. O meu C é uma outra ponta. E o meu B é uma outra ponta. Então, basicamente, são as pontas do meu polígono. Falando de um jeito mais formal, é onde os meus segmentos de reta eles se encontram, tá? Então, onde os meus segmentos se encontram são os vértices. E aí, como é que eu escrevo o vértice? É só botar a letra. Então, quais são os vértices aqui? A, B, C e D. Sem mistério, tá? Esses são os meus vértices. Sai um P aqui, D, tá? E aí, vamos seguir. A gente também tem nesse carinha aqui os ângulos internos. Então, aqui a gente tem um ângulo interno, aqui a gente tem outro ângulo interno. A gente tem 4, né? É a mesma quantidade de lados. Então, a mesma quantidade de lados vai ser a quantidade de ângulos internos. Então, vou botar aqui, ó, ângulos. Vou botar um izinho aqui, tá? Aí vocês já sabem que é ângulo interno. Então, ângulos internos, como é que a gente vai sinalizar ele? Tem duas formas. Eu posso botar simplesmente a letrinha, um chapéuzinho, que é a forma que muita gente faz. Então, vou botar A chapéu, B chapéu, C chapéu e D chapéu. E aí, galera, ângulo interno por quê? Porque está dentro do meu polígono, beleza? Então, não confunde isso. A gente pode sinalizar também, vou botar com outra corzinha aqui, por exemplo, se eu quero sinalizar o meu ângulo A, vou dar só um exemplo, tá? Então, a gente pode escrever a partir dos segmentos. Então, o A é o vértice dos meus dois segmentos aqui. Então, a gente vai escrever assim, ó, ângulo A vai ser o D, D, o meu vértice vai ficar no meio, então o A vai ficar no meio, e o B, que é o outro segmento. E eu vou botar o chapéuzinho aqui onde está o meu vértice, beleza? Então, essa é uma outra forma de escrever o ângulo interno. Vou botar um outro exemplo, só para a gente entender bem. Se a gente quer escrever o ângulo B aqui, a gente pode botar A, que é um segmento que está ligando ele, A, o vértice no meio, então B, e o C. E aí o chapéuzinho vai ficar onde está o meu ângulo. Então, essa é uma outra forma de sinalizar. O outro elemento importante do polígono, vou botar de outra cor aqui, são as diagonais. Então, ó, isso aqui, por exemplo, seria uma diagonal.
Beleza? Qual seria a outra diagonal? Então, basicamente, diagonal é aquele segmento que sai de um vértice e vai até o outro vértice. Qual seria a outra diagonal aqui? Uma outra diagonal seria essa aqui, ó, saindo de A e indo até C. Então, esse é um outro elemento do nosso polígono, que são as diagonais. Vou botar aqui embaixo, diagonais. E aí, como é que eu escrevo essas diagonais? Basicamente, igual a gente fez com os lados. Então, a gente vai escrever o segmento. Qual é o segmento aqui da diagonal? AC. Beleza? Não é difícil. E qual é o segmento aqui dessa diagonal? É o BD. Então, a gente tem aí duas diagonais, tá? E agora vamos falar do último elemento, que é um elemento que também é importante, que são os ângulos externos. Então, por exemplo, esse carinha aqui é um ângulo externo do meu polígono. É um ângulo que está aqui do lado de fora. E aí, como é que eu vou sinalizar esse ângulo? A gente pode sinalizar, deixa eu só ter certeza aqui para não falar besteira. Eu posso escrever de duas maneiras. Se o exercício ele pode dar uma outra letra para o meu segmento externo, então vou botar aqui um E. Tá? Vou botar aqui um E. E aí o exercício poderia sinalizar o ângulo externo, então vou escrever aqui ângulo externo. Vou botar o ângulo e vou botar um Ezinho aqui, tá? De ângulo externo. O ângulo externo ele poderia sinalizar como sendo o ângulo DAE. Então, ó, DAE. E aí onde está o meu ângulo vai ser o chapeuzinho, tá? Que é o carinha que está aqui no meio. Um outro ângulo externo, só para a gente entender bem. Como é que a gente poderia descrever ele? Vou botar aqui uma letrinha, vou botar a letra F aqui. A gente poderia chamar esse ângulo de CBF. Então, ó, CBF. E aí o chapeuzinho aqui. A gente tem outros ângulos externos, por exemplo. Esse carinha aqui seria outro ângulo externo. Esse carinha aqui seria outro ângulo externo. Mas, basicamente, a forma de escrever eles seria a mesma, tá bom? Então, esses são os elementos de um polígono. Então, voltando, quais são os elementos? A gente tem lado, a gente tem vértice, a gente tem ângulo interno, diagonal e ângulo externo, tá? Esses são todos os elementos. E agora vamos seguir. Agora a gente vai ver o que são polígonos regulares. Eu vou trazer dois exemplos aqui para vocês de polígonos regulares. Então, a gente tem aqui um quadrado e a gente tem um hexágono, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar dos nomes dele direitinho. E basicamente assim, gente. O que define um polígono ser regular? Polígono regular, galera, ele vai ter todos os lados e todos os ângulos internos iguais. Então, por exemplo, aqui, AB vai ser igual a BC, que vai ser igual a DC, que vai ser igual a AD. Além disso, todos os ângulos internos vão ser iguais. Aqui no caso do quadrado, todos os meus ângulos internos vão valer 90 graus. Tá bom? Então, isso aqui seria um polígono regular. Todos os ângulos internos e todos os lados dele iguais. Aqui também, a gente tem todos os lados iguais. Então, esses ladinhos aqui são todos iguais. E todos os ângulos internos dele também vão ser todos iguais. Beleza? Então, botei aqui os meus ângulos internos. A gente pode afirmar, vou até botar aqui, ó, que eles são todos iguais. Botando dois tracinhos em todo mundo para sinalizar que eles são iguais. Então, falou de polígono regular, é isso. Então, é o polígono que tem todos os lados e todos os ângulos internos deles iguais. Tá? E agora vamos para a última parte, que é a parte da nomenclatura. Então, isso aqui é muito importante, galera, que é o nome que a gente vai dar para cada polígono. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um polígono de 3 lados. A gente chama de triângulo. E aí eu botei um polígono regular e um irregular, para vocês acharem que o nome não serve só quando é regular, tá? Então, a gente tem aqui o quadrilátero, que é quando é um polígono de 4 lados. A gente tem vários exemplos. Pentágono, polígono de 5 lados. E aí continua, 6 lados, hexágono, 7 lados. Tá?
7 lados. Heptágono, 8 lados. Octógono, 9 lados. Eneágono, 10 lados. Decágono, 12 lados. Dodecágono e 20 lados. Icoságono, tá? Então, essas são as nomenclaturas. E, galera, a matéria de hoje é isso. Uma matéria bem tranquilinha para a gente dar uma relaxada de matéria complicada, beleza? E é isso, gente. A gente fica hoje por aqui e até mais, galera.